e eu esqueço de gravar. Então, vocês são muito bons de conversa, e eu esqueço. Mas vamos lá, tudo bem. Vamos começar de novo, então, né? A gente estava falando um pouquinho, resgatando um pouquinho o trabalho que foi feito, né? Então, a gente viu esse significado polissêmico do termo ideologia. A gente viu também que a ideologia, ela sempre esconde algo, né? Ela vende uma promessa e esconde alguma coisa, né? Elas frequentemente se utilizam também de uma inversão da realidade social, né? Para, no fundo, esconder o quê? Esconder, no fundo, as suas reais intenções de poder, né? Vimos também que os seguidores das ideologias, eles tendem, assim, a se apropriar de sentimentos tipo segregacionistas, né? Primitivos, que negam, repudiam a diferença. A gente construiu isso juntos, a gente viu fortemente isso. Mas também a gente viu fortemente, e eu acho que a gente conseguiu fazer isso bem fortemente, a gente conseguiu diferenciar do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista da, da filosofia do conhecimento mesmo, ideologia de ciência. A gente viu que são dois princípios completamente diferentes, são duas caixinhas do conhecimento que não se confundem, né? Mas depois também nós vimos que as ideologias, elas podem propositadamente distorcer as teorias científicas, né? Como acontece, por exemplo, no caso do determinismo biológico. Vocês estão lembrados disso? A gente também viu como que as ideologias, elas podem produzir dados pseudocientíficos, né? Para, assim, confundir o debate de ideias. Isso é proposital. Em nome de projetos de poder inconfessáveis. A ideologia não pode confessar o seu real interesse, né? É tudo meio que forjado. Então, assim, nessa aula de hoje, nós vamos, assim, tentar desconstruir, de fato, o conceito de raça humana, né? É um conceito que até pode ter a sua validade sociológica, discutível, mas até pode ter, tá? Mas que, porém, não tem nenhuma base científica na ciência contemporânea, principalmente na biologia, nenhuma base. Correspondendo, na verdade, a uma ficção pseudocientífica, totalmente pseudocientífica, que serviu, no fundo, ao longo da história, para segregar e oprimir diversos grupos de seres humanos, né? O conceito de raça, ele serviu à opressão, ele serviu à ideologia do opressor para oprimir, né, os outros grupos. Eu queria fazer uma reflexão com vocês. Não é mera coincidência, pessoal, que o determinismo biológico ele sempre cresce em popularidade nos momentos em que impera o retrocesso político. Na verdade, o retrocesso político ele anda de mãos dadas com o determinismo biológico. Veja que governos totalitários, populistas, governos que retrocedem politicamente, eles são deterministas, do tipo assim, o brasileiro não pega doença, porque o brasileiro está acostumado a andar com o pé no esgoto. Isso é determinismo biológico. Isso é eugenia, na verdade. Então, existe uma mão dada entre retrocesso político, tá? Bem aliado, tá certo, ao determinismo biológico. Juntos, o retrocesso político e o determinismo biológico, eles chocam o ovo da serpente. Isso se viu várias vezes na história, como é o caso do nazifascismo, né? Que é o caso mais óbvio, tá? E antes da gente começar a nossa aula, eu queria citar uma frase muito importante para a gente poder separar o joio do trigo. É uma frase, para mim, do grande naturalista, o meu grande ídolo, eu não vou mentir, o grande naturalista inglês Charles Darwin. O Charles Darwin falou o seguinte:
Se a miséria dos nossos pobres, tá? Citando Charles Darwin aqui, ó. Se a miséria dos nossos pobres não é causada pelas leis da natureza, não é causada pela biologia, mas por nossas instituições, grande é a nossa culpa. Essa é a frase do Darwin. Para mostrar que o Darwin não é darwinista social, né? Olha a contradição. O Darwin, no qual os cientistas sociais eugênicos tentaram se apropriar da sua teoria evolucionista para criar, na verdade, as suas teorias pseudocientíficas, o pai da teoria da evolução, ele não aprovava, certo, o uso da sua teoria da evolução para justificar a pseudociência, muito pelo contrário. Então, pegando o gancho da aula passada, né, a pseudociência é ideológica, não é científica. É importante a gente sempre lembrar, não é a ciência que erra, a ciência é manipulada por razões político-ideológicas. A gente precisa separar o joio do trigo sempre, tá? Por favor, pode passar, Bruna. Pode passar o slide. Eu pensei. Não, pode voltar um slide. Eu pensei nessa aula muito, fui pesquisar muito, porque toda aula que eu dou para vocês, eu quero que vocês saibam que eu tento dar a minha melhor aula possível. Eu tenho esse compromisso. Eu faço assim, eu falo assim, tem que ser a melhor aula da minha vida para eles, sabe? Eu pesquiso muito, eu leio muito, eu vou atrás de muita coisa, porque eu acho que vocês merecem e tem que ser a melhor aula da minha vida para vocês, tá? E depois de pesquisar muito, depois de ler muito, saiu essa frase que eu queria ler. Foi mais ou menos uma síntese do que eu queria passar para vocês dessa aula, que é o seguinte: a percepção da raça de alguém, ela reside no olho de quem a observa. Ela reside no olho de quem a observa. Ela trata-se da construção imaginária de uma metáfora identitária que aponta para a dupla face do pertencimento. Todo pertencimento ele tem uma dupla face. O pertencimento é o seguinte: você, quando pertence a algo, você muitas vezes se sente pertencendo a um grupo e repudiando outro grupo. Então é um sentimento duplo, antagônico, né? Quando pensamos, por exemplo, em cores políticas, a gente chama um grupo de vermelho, de branco, de preto. Estou falando do ponto de vista político. O senso comum associa imediatamente essas cores como se elas fossem metafóricas, não é verdade? Mas isso não ocorre quando usamos o conceito de raças humanas baseadas na cor da pele. Quando a gente chama grupos de pessoas de brancos, negros, amarelos, vermelhos. Sabe por quê? Porque nós naturalizamos essa distinção humana como se ela fosse de fato real. Trata-se, nesse caso, apenas de simplesmente um preconceito, tá? Um preconceito que foi cultivado em nós, que foi internalizado em nós pela chamada raciologia. A raciologia é uma pseudociência. É uma pseudociência que nós vamos tentar aqui, nessa aula, pessoal, humildemente entender, humildemente estudar um pouquinho, tá certo? Essa questão da raciologia. E conto sempre com os pitacos de vocês, as observações de vocês, tá? A participação de vocês sempre é muito bem-vinda. Pode passar, Bruna. Bem, nós tivemos aqui no Brasil um caso que tem muito a ver com essa questão, duas questões, né?
uma mais moderna e uma no final do século XIX, começo do século XX. A primeira questão que não contribuiu nada para o Brasil é o mito de que o Brasil é uma democracia racial. Vocês acham que o Brasil é uma democracia racial? Essa é a primeira pergunta. O Brasil pode ser considerado como um país que é uma grande democracia racial, tá? Que é um país que cultua, por exemplo, os mestiços, a mestiçagem, que é um país onde convive todas as cores, entre aspas, de uma forma harmônica, porque isso é o que se vende, né? Isso é o que a elite normalmente vende, tá? Como uma realidade. Não, aqui nós temos uma democracia racial. O que vocês acham? Isso é um fato? Existe uma democracia racial no Brasil? Ou isso é uma mistificação? Eu acho que é uma mistificação total. É só a gente olhar o percentual de brancos e negros nas favelas, nos presídios, nas áreas mais pobres, dentro das empresas, o inverso, né? Cargos executivos, cargos eletivos, e você vai ver que isso é uma falácia, né? Você não tem democracia racial nenhuma. Você concorda com o Fábio, pessoal? Alguém tem mais algum argumento para reforçar o argumento do Fábio aí? Concordo, professor. Hoje o Brasil, infelizmente, é um dos países que mais morre pessoas negras, né? Hoje no Brasil é o país que mais morre o pessoal da LGBT. Aqui nós não respeitamos a diversidade. Infelizmente, é um país totalmente preconceituoso. Isso está entranhado, né? Porque nós também fomos o país que mais escravizou por muito tempo. Então, isso, infelizmente, nós lutamos todos os dias. E o preconceito é de todos os lados, né? Mulheres ganhando menos, mulheres negras ainda mais, os negros sofrendo a discriminação, os homossexuais, enfim. Infelizmente, a gente não tem um respeito, uma democracia aqui, não. Aqui ainda a elite branca, né, o pensamento de elite branca ainda existe, sim. Eu acho que a Ana Cláudia traz um dado muito importante para nós, porque é quantitativo. Eu acho que é um dado muito importante. É um dado que desmonta essa questão da chamada democracia racial, porque é quantitativo. Basta ver o número de indivíduos da chamada raça negra, entre aspas, eu chamo de raça, entre aspas, porque nós vamos desconstruir isso, né? Que são mortos pela polícia no Brasil em relação aos outros tipos de indivíduos de cor de pele, né? Vamos pensar assim, de pigmentação da pele. Isso é um dado quantitativo que mostra, na verdade, descortina o racismo estrutural que existe no Brasil, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, parece que eles assumem que não há uma democracia racial. E esse assumir de que não há uma democracia racial trouxe políticas afirmativas para os afrodescendentes norte-americanos, coisa que não ocorreu no Brasil. Então, essa questão de que há uma democracia racial no Brasil, como vocês colocaram, e eu concordo em número, gênero e grau, ela é uma mistificação total, né? Só que assim, no final do século XIX e início do século XX, a elite brasileira ela tinha um discurso mais direto. O que aconteceu? O Brasil, pessoal, nós temos uma mancha no passado recente brasileiro que é algo terrível. Nós tivemos no Brasil 300 anos de escravidão africana no Brasil. 300 anos, mais de 300 anos, né? Tá? E o que ocorre? Quer dizer,
Após a chamada abolição da escravatura no Brasil, se é que ela ocorreu de fato, né? A abolição da escravatura no Brasil, muito, na verdade, feita por pressões da Inglaterra, né? Por pressões ideológicas de mercado, porque E pelo meio da revolta aos moldes do Haiti, né? Vale lembrar também. Exatamente, mas devido a uma questão, principalmente, né, de mercado, das leis do mercado, já não combinava você ter uma mão de obra gratuita, né, em função do avanço do capitalismo, inclusive. Quer dizer, o que ocorre? Você teve, a partir da elite brasileira, você teve, tá? As elites brasileiras influenciadas ideologicamente por teorias eugenistas europeias, que foram importadas para o Brasil, essas teorias eugenistas que consideravam a raça negra, entre aspas, raça sempre, como a mais primitiva dentro das raças humanas, porque esse conceito de raça sempre é um conceito discriminatório, é um conceito em que ele, na verdade, hierarquiza o ser humano como raças superiores e inferiores, e dentro dessa lógica a raça negra seria sempre a inferior. Então eles lançaram um projeto que propunha claramente o embranquecimento gradativo da população brasileira. Claramente. Isso está escrito em documentos publicados da época. São as políticas eugenistas brasileiras, tá? Como é que seria essa política de embranquecimento? Partindo-se, ora, do princípio de que a raça negra é inferior, então haveria que haver um projeto no Brasil de você tentar gradativamente branquear a população brasileira, tá? Então, para isso foram implantadas políticas para incentivar a imigração ao país de mão de obra de origem preferencialmente caucasiana, homens e mulheres brancos caucasianos, uma vez que a raça branca caucasiana, para os eugenistas, né, era considerada por eles como a raça humana mais evoluída, e existia, naquela época, uma pirâmide racial, uma hierarquia racial de raças evoluídas e raças primitivas. E a raça caucasiana, baseando-se na teoria da seleção natural do coitado do Darwin, tá? Seria a raça mais evoluída. Então, ou seja, o Brasil deveria estimular imigrantes de origem caucasiana, porque seria a raça mais evoluída. Essa política visava, nos moldes eugenistas, produzir uma verdadeira higienização racial e social no país. Eu não sei se vocês conhecem um grande autor, tá, norte-americano chamado Jeffrey Lesser. Ele tem um livro que chama-se A Negociação da Identidade Brasileira. Para quem gosta desse assunto, formação de identidade, imigração, para quem gosta desse assunto, eu recomendo muito esse livro. Eu quero ler para vocês, porque eu acho genial, uma passagem breve de um capítulo desse livro chamado O Hífen Oculto, do Jeffrey Lesser, tá? Sobre essa questão desse projeto de branqueamento. Então, agora, nas palavras desse autor, abram-se aspas, tá? Ele fala o seguinte, ó. As areias movediças da nacionalidade e da etnicidade revelaram-se frequentemente nas discussões sobre a conveniência de se receber determinados grupos de imigrantes no Brasil. Boa parte da linguagem provinha da eugenia lamarquista, que teorizava que as características e, portanto, a cultura eram adquiridas por intermédio dos ambientes humanos e climáticos locais. A proposição eugênica de que uma única raça nacional era biologicamente possível fornecia um arcabouço ideológico conveniente para o apoio dado pelas elites nacionais a imigrantes, a políticas que visavam promover o ingresso de imigrantes desejáveis,
que viriam para embranquecer a população brasileira. As políticas influenciadas pela eugenia, em princípio, favoreceram a entrada de trabalhadores alemães, portugueses, espanhóis e italianos como braços para a lavoura. No entanto, o medo do ativismo social e trabalhista e preocupações quanto a se mesmo os imigrantes da Europa Central pudessem vir a ser assimilados no Brasil, incentivaram o exame da possibilidade de receber grupos não europeus. Então, olha que interessante, né? Olha como que a ideologia ela varia conforme o vento. O pessoal tinha um projeto de embranquecimento baseado numa pseudociência chamada eugenia, que usava de conceitos teoricamente científicos, cuja, na verdade, ambição secreta era de natureza política e ideológica. Tá? Mas olha como a ideologia é safada. É safada. Quando eu trago europeus brancos para o Brasil, esses europeus brancos eram trabalhadores engajados, que desenvolviam lutas sociais na Europa. Eram trabalhadores que se organizavam em sindicatos, que lutavam pelos seus direitos. A partir disso, a elite brasileira começou a considerar a possibilidade de entrar no Brasil uma imigração branca de outra origem que não essas principais. Então, olha como a ideologia é safada, não tem outro termo, entende? Ela vai se amoldando aos interesses, tá? Em nome, sempre utilizando para isso, tá? Uma pseudociência, uma falsa ciência. Nesse caso, utilizando a raça, o conceito de raça humana, né? Então, tudo faz sentido. Eu posso estabelecer um programa higienista, um programa racialista, por quê? Porque eu tenho respaldo científico, entende? Essa é a grande mentira. E começa, nesse caso, numa experiência brasileira, certo? A partir desse conceito de raça e desse projeto de embranquecimento do país, tá? Pode passar, Bruna, por favor? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre agora. Antes disso, eu tenho duas perguntas que eu queria deixar para vocês, para a nossa reflexão. São duas perguntas que vão nortear essa aula, que eu queria que vocês fossem pensando, e no final da aula, eu quero ver se a gente chega a alguma conclusão. A primeira pergunta é o seguinte, tá? Primeira pergunta: existe uma relação intrínseca entre biologia e cultura? Ou entre raça e cultura? Eu quero que vocês pensem nisso. Eu vou colocar essa pergunta aqui no chat, para vocês irem pensando, tá? Vou colocar no chat aqui, ó. Primeira pergunta: existe uma relação intrínseca entre biologia e cultura ou raça e cultura? Vamos pensar. É um negócio que às vezes não dá para responder de bate-pronto, a gente precisa refletir um pouco. Segunda pergunta que eu vou colocar para você aqui. São perguntas para a gente pensar, aprofundar, tá? Essa aqui, ó. Os sujeitos sociais, eles são históricos e culturais ou eles são sujeitos sociais, biológicos e raciais? Olha, eu estou perguntando para o pessoal de ciências humanas, que tem muito mais condição de responder do que eu. Vocês têm muito mais formação do que eu, vocês têm muito mais capacidade, muito mais leitura, muito mais conhecimento de ciências humanas do que eu, e eu quero fazer essa discussão com vocês no final da aula, tá? Eu vou ficar quieto, não vou falar nada, e quero que vocês discutam essas duas questões, que são as questões centrais dessa aula. Tudo bem? Essa é a ideia da aula de hoje.
Só que primeiro eu tenho que falar um pouquinho, conceituar a raça, conceituar algumas coisas, para a gente poder discutir. Bom, vamos falar sobre raça agora, sobre raça. Primeiro sobre a etimologia, o significado do termo, o significado do vocábulo, da palavra. É o seguinte, como a maioria das palavras, você sabe, o significado semântico, a etimologia, né, do vocábulo, ela vai variando com o tempo. Você sabe que as palavras, o significado, o contexto semântico das palavras, ela vai variando conforme o tempo vai passando. Nem sempre a palavra tem o mesmo significado semântico. Tudo bem, a palavra raça, o vocábulo raça, ele veio da língua italiana, do italiano raza, que por sua vez veio do latim ratio. O que significa ratio, a palavra original? Significa sorte, categoria, espécie. Então, a palavra original, raça, significa categoria, espécie. Tá? No latim medieval, raça significava um grupo de pessoas que tinham ancestrais em comum. Então, por exemplo, você tinha lá um patriarca de uma família, tá? E você tinha lá os bisnetos desse patriarca, uma grande família formada por ele. E o pessoal falava, eles são da raça, eles são de uma raça específica, porque eles tinham um ancestral comum. Esse era o significado. Em 1864, na França, a palavra raça adquiriu seu sentido moderno, ou seja, o de grupos humanos que apresentam características físicas comuns. Veja que ampliou o sentido, né? Ampliou. Então, a palavra raça já pegava grupos maiores de seres humanos, para diferenciar um grupo do outro, com grandes características distintas. Pessoal, entre os séculos XVI e XVII, na França, o termo raça serviu para diferenciar os representantes da nobreza das pessoas plebeias, das pessoas pertencentes à classe plebeia. Então surge aqui uma coisa interessante que se associa à raça. Surge a noção de sangue puro. O sangue puro que o Hitler veio a reivindicar na Segunda Guerra Mundial, o sangue puro ariano, sabe aquela ideia de sangue purificado, de raça pura, ele surgiu lá no século XVI, essa ideia, 17, tá? Na França, esse sangue puro na época seria o da nobreza, né? E o sangue impuro seria o da peble, né? Então, esse conceito de pureza racial foi, na verdade, importado das ciências, foi importado da botânica, da zoologia. Olha como o pessoal sempre utilizou, como, na verdade, a ideologia sempre vai se utilizar, muitas vezes vai se utilizar da biologia, vai se utilizar da ciência para alicerçar os seus preconceitos, né? A nobreza tem sangue puro, o povo tem sangue impuro. Como é que eu justifico isso? Pegando exemplos da botânica, de plantas, pegando exemplo de animais. Eu preciso justificar essa questão, né, de alguma maneira. Então, eu vou lá importar da botânica e da zoologia argumentos que são formas pseudocientíficas, já desde essa época, de legitimar as relações de dominação e sujeição entre as classes sociais da época, ou seja, ideologia, entre a nobreza e a peble, tá? Pode passar, por favor, Bruna. Próximo. Bem, você sabe que o ser humano, a gente tem uma tendência, normalmente, de se sentir melhor que os outros, né? A gente não só é o centro da criação, então somos melhores que todos os outros animais, somos melhores que todos os organismos da Terra, eles são inferiores a nós. Mas o homem se categoriza também.
E, normalmente, quando você categoriza as pessoas, você parte do princípio que você é melhor que os outros, né? Que você é superior e os outros são inferiores a você. O ser humano é um bicho egocêntrico, né? Infelizmente. Então, o que, que acontece? Durante, principalmente, o século XV, naquele período das grandes navegações marítimas, não só naquele período, mas principalmente nesse século, os europeus eles passaram a ter contato com pessoas muito diferentes dos cidadãos europeus. Eles passaram a ter contatos com novas civilizações, por exemplo, com ameríndios, com negros, com inuites, com melanésios, com malaios, com orientais, com chineses, enfim. Os europeus tiveram contatos com pessoas muito diferentes, com culturas muito diferentes, com aspecto físico muito diferente deles. A partir daí surgiu um debate realmente bastante frutífero, um debate filosófico até. Seriam essas pessoas, entre aspas, né, bestas? Essas pessoas pertenciam a outras espécies? Chegava-se a argumentar mesmo. Será que eles são humanos? Será que esses índios são humanos? Esses negros são humanos? Pertencem à espécie humana? Esse debate ocorreu objetivamente. Ou eles seriam, assim, tipo sub-humanos? Isso é importante entender porque o racismo conjuntural, estrutural, ele não tem apenas uma vertente científica, ele tem uma vertente religiosa, tá? O racismo ele tem uma origem bíblica, na verdade. Quando nós pegamos, por exemplo, o mito de Noé da Bíblia, vocês devem conhecer, já devem ter ouvido o mito de Noé, né? O Noé, ele tinha 3 filhos, tá? O Jafé, que foi o ancestral da raça branca. O outro filho do Noé era o Sem, que foi o ancestral da raça amarela. Já na Bíblia está escrito isso. E o outro filho do Noé foi o Cã, que é o ancestral da raça negra. Veja que, segundo esse mito do patriarca Noé, tá? O Noé ele foi informado pelos 2 irmãos aí que o Cã haveria ridicularizado ele de alguma maneira. Então, para abreviar a história, tá? O Noé amaldiçoou o Cã e disse a ele: seus filhos serão os últimos a serem escravizados pelos filhos de seus irmãos. Veja, isso é uma condenação divina. Os negros foram condenados pela Bíblia aqui, ó, a serem escravos já. Tá? Inclusive, os cristãos calvinistas, eles se baseiam nesse mito para justificar e legitimar o racismo antinegro, a escravidão negra, inclusive. Posteriormente, alguns teólogos encontraram alguns argumentos bíblicos, inclusive, para demonstrar que os índios, né, porque os índios não tinham referência bíblica, mas eles encontraram lá argumentos para demonstrar que os índios também eram descendentes de Adão, ou seja, tinha alguma relação humana do ponto de vista teológico religioso. Porém, os debates sobre como diferenciar a alteridade, a diferença, ou se você preferir, como subcaracterizar a diferença humana, né, ficou durante algum tempo restrito aí a seus aspectos filosóficos e religiosos, tá? Pode passar, por favor, Bruna. A coisa começa a se tornar mais complicada quando os ideólogos vão importar da biologia o conceito de raça humana. Tá? Eles precisavam ter argumentos mais sólidos para justificar a diferença entre as pessoas, para justificar a escravidão,
para justificar a opressão, para justificar o colonialismo, enfim, para justificar todo o processo de colonização e opressão que é de conhecimento de todos. E o que ocorreu foi o seguinte, com esse objetivo de identificar essas civilizações humanas chamadas de selvagens na época, né, recém-descobertas aí pelos europeus, como pertencentes a raças diferentes da raça branca de origem europeia, no século XVIII, os filósofos iluministas, em busca de explicações baseadas numa chamada razão científica, né, eles apresentaram o conceito de raça humana. No século XVIII, apresentaram o conceito de raça humana. Mas esse conceito de raça humana, ele foi importado literalmente da mesma forma como o conceito de raça existia nas ciências naturais para identificar raça zoológica e botânica. Então, assim, eu vou dar um exemplo bem didático. Vocês conhecem raças de cachorro. Tem dezenas de raças de cachorro. Raça de cachorro é fácil de observar porque foi moldada pelo homem, é um processo de seleção artificial. Você sabe que o ancestral do cachorro é o lobo selvagem, né? Agora, os nossos ancestrais hominídeos, num certo momento, deve ter havido ali uma interação em que um lobo aceitou o alimento do nosso ancestral e passou, de alguma forma, a convivência, passou a ter uma simbiose ali. E houve uma certa troca. Esse lobo primitivo protegia ali um grupo humano. E esse grupo humano também passou a alimentar esse animal. Se estabeleceu uma correlação entre o homem e o cachorro primitivo, né? E o ser humano passou a selecionar artificialmente os cachorros. Hoje nós temos cachorro de tudo que é tamanho, tá? Nós temos cachorro de raças distintas, nós temos o Poodle e temos o São Bernardo. Agora, todos os cachorros pertencem a uma mesma espécie. Só que dentro dessa espécie nós temos subespécies ou raças de cachorro. Tá? A raça é a chamada subespécie, são as variações bem grandes que existem dentro de uma espécie. Então, na verdade, esse conceito de raça ele foi importado por esses iluministas aí, literalmente do conceito de raça animal e botânica para a espécie humana. Esse conceito de raça, é importante dizer para vocês, ele surgiu, ele foi, na verdade, assim, meio que estabelecido, tá, por um cientista chamado Carl von Linné, que em português é conhecido por Linneu. O Linneu inventou um ramo da ciência chamado taxonomia ou classificação. Pela taxonomia ou classificação, eu vou ter aqui, ó, como vocês estão vendo no slide, 7 categorias de classificação para classificar todos os seres vivos. O homem, por exemplo, nossa espécie, faz parte do reino Animalia. Nós pertencemos ao fílon Chordata, tá? Por que nós somos animais cordados? Porque nós temos uma notocorda, nós temos um sistema nervoso central dorsal, como uma série de outros animais. A nossa classe é a classe dos mamíferos, porque nós temos pelos como anexo epidérmico, porque as mães amamentam seus filhos através de leite, tá? E outras características. Nós somos da ordem dos animais primatas, porque nós temos uma mão com 5 dedos e um polegar oponente. Nós somos da família dos hominídeos, do gênero Homo e da espécie Homo sapiens. Então, esses caras importaram o conceito de espécie humana e começaram a naturalizar a ideia que dentro da espécie humana haviam raças humanas distintas, tá? O que faz nós sermos indivíduos da mesma espécie do ponto de vista biológico, científico? Veja, nós somos indivíduos da mesma espécie porque, em tese, os 7 bilhões de pessoas que habitam o mundo hoje,
elas, em tese, podem se reproduzir entre si e produzir descendentes férteis. É por isso que nós pertencemos à mesma espécie. Tá? Nós temos uma bagagem genética suficientemente comum para produzir filhotes férteis. Isso é que nos diferencia do chimpanzé, que nos diferencia do orangotango como uma espécie geneticamente estável. Por isso que nós pertencemos à mesma espécie do ponto de vista biológico. Tá? Então, espécie entra nessa definição, digamos assim. Tá? Importante dizer para vocês, né, que, na verdade, essa conceituação de raça humana, ela foi ela foi definida com bastante precisão por esses cientistas e passou a ser um dogma, de fato. Tá? Uma pseudociência que tinha argumentos muito frágeis. E, inicialmente, eles se baseavam para conceituar as raças humanas, principalmente na cor da pele das pessoas, que é mais frágil ainda. Categorias estanques baseadas na cor da pele, como se a cor da pele das pessoas fosse um caráter que determinasse, que diferenciasse suficientemente as pessoas para produzir raças de seres humanos diferentes. Pode passar, por favor, Bruno? Bem, o conceito de raça, então, é importante destacar, né, que nesse século XVIII, a cor da pele, na verdade, a cor da pele humana foi utilizada, como eu falei, como um critério hierárquico, pseudocientífico, para justificar ideologicamente o imperialismo, como falei para vocês, europeu, ao classificar a espécie humana em 3 raças, assim, estanques. 3 raças definitivas, como se você não tivesse outras pigmentações de pele, que são as raças branca, negra e amarela. Como se nós tivéssemos, de fato, uma raça amarela, né? Uma pele. Pessoa que tem pele amarela tem problema de fígado. Isso não é cor de pele, né? Então vamos lá, pessoal. A cor da pele, ela é definida. Vocês sabem o que define a cor da pele de uma pessoa? O que vai definir a cor da pele da pessoa? O que é? Melanina. Você sabe? É uma proteína que é produzida por 2 pares de genes. Essa proteína é chamada de melanina. É um pigmento. 2 pares de genes vão determinar a formação de melanina na pele de uma pessoa. O que acontece? Existem pessoas que têm mais genes e produzem mais melanina, e pessoas que têm menos genes para produção e produzem menos melanina. Quanto menos melanina você tem, a sua pele é mais clara. Quanto mais melanina você tem, a sua pele é mais escura. Na verdade, a cor da pele, ela foi uma característica humana fortemente, que sofreu forte processo de seletivo na nossa evolução. Porque ocorre o seguinte, em regiões tropicais, qual foi o fator seletivo envolvido na questão que determinou a pele humana? É a radiação ultravioleta do Sol. Você sabe que a nossa pele, a pele, que é o maior órgão do corpo humano, ela é extremamente sensível à luz solar. Tá? O que ocorre? Os nossos ancestrais que viviam em regiões tropicais, ou seja, das regiões de maior incidência da luz solar, onde você tem a maior faixa de radiação ultravioleta, sobreviveram mais aqueles que tinham mais melanina na pele. Ou seja, as pessoas de pele mais escura. Então foram selecionadas populações, pelo processo de seleção natural, de pele mais escura. Por quê? Porque
Quando a pele é mais clara, penetra uma quantidade grande de radiação ultravioleta e destrói um ácido da pele, que é o ácido fólico, o que aumenta a incidência de câncer de pele, entende? Então, na verdade, a pele escura é extremamente adaptativa em regiões tropicais. É por isso que essas pessoas foram selecionadas, não como raças, elas foram selecionadas nessa região com pele escura, porque era mais adaptativo em termos de sobrevivência, uma vez que você tinha uma menor incidência de câncer de pele. Já em regiões subtropicais, onde você tem uma menor incidência de radiação ultravioleta, nós temos um outro problema. Você sabe que a nossa pele utiliza a radiação solar para sintetizar a vitamina D, tá? Em regiões subtropicais, a incidência de raios UV, de radiação ultravioleta, é pequena. Então, se eu tenho uma pele com menos melanina, penetra mais radiação ultravioleta. Eu sintetizo mais vitamina D. Se eu tivesse uma pele escura numa região subtropical, provavelmente eu não fixaria a quantidade de vitamina D necessária. E as pessoas dessa região teriam raquitismo, que é uma doença muito importante, que afeta a formação de ossos e do desenvolvimento do indivíduo. Então, veja que a cor da pele é um fator adaptativo. Não é ela que definiu formação de raças. Ela é um fator selecionado dentro do nosso processo evolutivo, tá? A cor da pele, ela resulta, tá? Só para vocês terem uma ideia, de 2 pares de genes, como eu falei para vocês. Pessoal, vocês sabem quantos pares de genes foram descobertos no nosso genoma até agora? 25 mil pares. Então é o seguinte, se eu pegar a expressão da cor da pele em relação ao nosso genoma, isso corresponde a 0,016% da carga genética do ser humano. Ou seja, esse percentual genético extremamente reduzido não é suficiente para diferenciar a espécie humana em raças distintas. Isso é uma prova genética de que cor da pele não é um critério que diferencia o ser humano em raça. Percebe? Não há diferenciação genética suficiente para eu produzir raça. Está definitivamente sepultado a ideia de que raça humana se baseia na cor da pele, por razões genéticas, tá? Então, a gente precisa saber argumentar. Se algum racista vier falar com você, você precisa saber argumentar. Você precisa dizer para ele, escuta, meu querido, isso é um absurdo do ponto de vista científico, isso é pseudociência. Não há fundamento científico para dizer que cor de pele diferencia as pessoas, formando raças distintas. Isso não tem significado matemático, isso não tem significado quantitativo em relação ao genoma humano. Isso é uma inverdade, isso é uma pseudociência, entende? Está comprovado que isso não tem nenhum fundamento. Isso é uma ficção biológica, se você quiser complementar. Outra coisa, os negros da África e os autóctones da Austrália, ambos possuem pele escura, por causa da concentração de melanina. Porém, nem por isso eles são geneticamente parentes próximos, significando que o fato de você ter pele negra não significa que você aproxima geneticamente indivíduos da mesma raça. Da mesma maneira como os pigmeus da África e da Ásia, eles não constituem o mesmo grupo biológico, apesar da pequena estatura que ambos têm. Olha, nós temos algumas provas adicionais para sepultar definitivamente o conceito de raça. Pessoal, na biologia, nós sabemos que para haver a formação de uma raça,
Na verdade, precisa haver um isolamento geográfico de um grupo de indivíduos de uma espécie por milhões de anos. Então, por exemplo, para eu formar uma raça numa situação natural, certos indivíduos de uma espécie têm que ser isolados numa ilha, têm que ser isolados num continente, devido a um processo de deriva continental. E esse processo de isolamento geográfico, ele tem que durar milhões de anos. Então, a formação de raça, tá, no meio natural, pela seleção natural, é um processo extremamente lento e progressivo. Você sabe há quanto tempo o ser humano está na Terra? O ancestral mais antigo do ser humano encontrado tem 1,5 milhão de anos. Não haveria tempo para o Homo sapiens produzir raças, como outros organismos tiveram. Então, do ponto de vista geológico, do ponto de vista evolutivo, falar em raça é uma ficção devido ao fato de que simplesmente não houve tempo, tá, para que o ser humano pudesse produzir raças. Mais uma prova. As chamadas raças ficcionais, elas partilham, se você pegar uma pessoa branca, negra, vermelha, vamos chamar assim, e amarela, elas partilham todas as variantes genéticas presentes no gene humano. Você não consegue diferenciar. Quando você pega um mapa genético, tá, você não consegue diferenciar se ele é de negro, de branco, de vermelho ou de amarelo. Outra coisa que talvez seja a prova mais cabal, em termos de variação de DNA, variação genômica, a variação de DNA é maior nas esferas interraciais do que nas esferas intrarraciais. Eu estou querendo dizer para vocês que existe mais variação entre raças do que na própria raça. Conclusão: o conceito clássico de raças humanas homogêneas é uma ficção total. Então, assim, quando vocês forem argumentar, se alguém chegar e falar sobre raça, precisa saber argumentar. A raça não existe, porque o conceito de raça é arbitrário, entende? Falar que raça humana se baseia em cor de pele é uma grande fantasia, é uma grande pseudociência, é uma grande invenção, na verdade, para se justificar uma crença ideológica, tá? Uma crença ideológica que serviu para a opressão do homem pelo homem. O lobo, é como diz o poeta, né? O homem é o lobo do homem, entende? Então ele se apoiou em ideias totalmente preconcebidas, vazias, para, enfim, implantar, tá, o seu projeto ideológico. Pode passar, por favor, Bruna? Bom, então o que acontece? Infelizmente, né, essas tentativas aí de diferenciação entre os seres humanos foram influenciadas, como eu estou dizendo, inevitavelmente por fatores muito mais ideológicos do que científicos. E elas acabaram por desembocar numa operação de hierarquização, né, que construiu o caminho para o racialismo. Esse processo super ideológico que diferencia os seres humanos por raça. No século XIX, para vocês terem uma ideia, acrescentou-se ao critério da cor da pele outros critérios morfológicos pseudocientíficos, como, por exemplo, a forma do nariz, dos lábios, do queixo, do formato do crânio, o ângulo facial, etc., para aperfeiçoar a classificação. Por exemplo, o crânio alongado, por exemplo, ele era tido como característica de brancos nórdicos, enquanto o crânio arredondado era considerado como uma característica de negros e amarelos. Isso aqui foi comprovado depois que o formato do crânio é muito mais resultado de influência ambiental do que genética. Então esse argumento também ele foi totalmente desacreditado. Eu queria que a gente tentasse entrar agora. Vamos tentar fazer um exercício. Vamos tentar entender o outro. Porque
A gente julga o outro, mas a gente precisa entender o outro, precisa entender a cabeça do outro, tá? Então vamos tentar entender a cabeça do racista. O que é o racista? O que é o racismo, né? Então vamos lá. O racismo é uma ideologia essencialista, né? Que postula a divisão da humanidade em grandes grupos, chamados de raças contrastadas, né? Que tem características físicas hereditárias, olha a biologia aqui, hereditárias comuns, sendo essas últimas suportes das características psicológicas, morais. Então, veja, é tudo uma grande confusão, porque não é só o físico, ele envolve o psicológico, o aspecto moral, intelectual e estético até. E se situam numa escala de valores desiguais. Então, assim, para o racista, o racismo, então, ele é uma crença na existência das raças que são naturalmente hierarquizadas pela relação intrínseca entre o físico, o aspecto físico e o aspecto moral, o aspecto físico e a inteligência, o aspecto físico e a cultura. Então, o que acontece? O racista, ele cria a raça no sentido sociológico. Ou seja, a raça, no imaginário do racista, não é exclusivamente um grupo definido pelos traços físicos, né? A raça, na cabeça dele, é um grupo social com traços culturais, linguísticos, religiosos. Ele considera naturalmente inferiores as raças a qual ele não pertence. Então, normalmente, como eu falei, ele pertence à raça superior, as outras raças são menos qualificadas do que ele. Então, pessoal, o racismo é essa tendência, né, que considera as características intelectuais e morais de um certo grupo de pessoas são consequências da biologia. É aquela história que eu falei para vocês. Não adianta lutar contra o destino, não adianta lutar contra a ideologia, né? Então, na verdade, né, o racismo sociológico ele se utilizou de subterfúgios pseudocientíficos para estabelecer o quê? Uma hierarquia física e moral entre as chamadas, uma entidade mítica chamada de raças humanas. Então, traços biológicos, como cor de pele, forma do nariz, dos lábios, do queixo, do crânio, coisas que não definem raças. A gente já viu que, do ponto de vista genético, não há raças humanas. Eles acreditam que existe uma relação intrínseca, inata, hereditária e natural, que vai definir para as raças qualidades físicas, psicológicas, morais, intelectuais e culturais. Então, o racismo, definitivamente, ele é uma entidade ideológica, na medida em que ele camufla, né, por meio de justificativas pseudocientíficas, as relações de poder entre dominados e dominadores, né? E ele contém uma certa ambiguidade também, uma vez que ele não tem respaldo científico e que ele representa uma realidade social nas categorias imaginárias mentais que a sustentam. Por isso que é difícil você discutir com o racista, você querer apresentar argumentos racionais, porque é uma construção imaginária do cara, entende? Que não está muito afim de discutir argumentos racionais. Eu não sei se você já teve essa experiência. Pessoas que são radicais, extremistas, elas não estão muito assim interessadas em discutir racionalidade, muito pelo contrário, tá? Então, normalmente, é aquele discurso que é único, que é a verdade, que é o dogma, e tudo aquilo que contradita aquela fantasia, aquela construção mental daquele indivíduo, ele entende como agressão, né? Então, ele é um indivíduo impermeável ao campo das ideias, ao campo do debate, enfim, enfim, do debate, de você me convencer que eu estou errado, enfim, né? Da gente aprender um com o outro com as nossas diferenças, né? Então, acho que é um pouco isso o que a gente queria falar hoje.
era um pouco isso, né, em relação à questão de como o racismo estrutural, ele foi, na verdade, baseado falsamente na biologia, tá? É isso que eu estou tentando falar para vocês desde o primeiro dia de aula, como a apropriação da ciência, ela veio para estigmatizar, ela veio para, na verdade, justificar certas ideologias e não a ciência. Quero de novo dizer, eu lembro uma aula aqui que eu estava falando isso, alguém falou assim, então, professor, como a ciência é relativa, né? Eu pergunto, isso é ciência ou é ideologia? Quando eu, na verdade, uso dados pseudocientíficos para justificar o racismo, eu não estou fazendo ciência, tá? Eu estou fazendo proselitismo político. Então é por isso que a gente precisa diferenciar, a gente precisa, de fato, enfim, diferenciar essas coisas, né? Eu vou copiar aqui, ó. Eu tinha deixado duas perguntas que eu queria que vocês refletissem e vocês discutissem. Eu vou ficar quieto, eu falei demais já. Está aqui de novo. Eu quero que vocês discutam, destrinchem esse assunto aí. Eu quero ouvir agora, tá? Primeira pergunta: existe uma relação intrínseca entre biologia e cultura? Ou raça e cultura? Segunda pergunta: os sujeitos sociais são históricos e culturais? Ou os sujeitos sociais são biológicos e raciais? Eu queria que vocês comentassem num debate aí aberto para todos, tá? A visão que vocês têm sobre isso. Aqui não tem certo e errado, não tem ponto de vista que está correto, que está incorreto. Nós estamos construindo um pensamento juntos. Então, por favor, vamos aí dar a sua contribuição. Podem falar. Fiquem à vontade. Posso começar aqui, professor? Por favor, Fábio. Por favor. Em relação à primeira pergunta, eu acho que existe sim relação entre biologia e cultura, a partir do momento em que as características biológicas é que vão nos permitir criar condições de viver, de viver em grupo, ou em determinados grupos, ou em determinadas regiões, e essa vivência em determinados grupos e regiões vai desaguar na formação de determinados hábitos e rituais e tal, que acabam formando a cultura daquele pessoal. Né? Então, acho que a biologia, sim, tem a ver e tal. Agora, em relação à relação entre raça e cultura, levando em conta tudo que a gente discutiu até aqui, se não existe raça, não pode haver relação entre raça e cultura. Né? A mesma coisa vale para a segunda pergunta. Eu acho que os sujeitos sociais são históricos e culturais. Porque, de novo, se não existe raça, não tem como eles serem raciais, né? Então, eu acho que isso elimina um pouco essa questão. Eu acho que tudo que a gente discutiu aqui hoje elimina um pouco qualquer questão relacionada à raça quando a gente fale de ser humano, né? Então, não há como ser um ser racial, não há como relacionar raça e cultura se a gente não está dividido em raça. Agora, eu acredito sim nessa relação entre biologia e cultura, né? Até como né, determinante do como a gente vai se relacionar com o mundo e com a natureza que nos cerca, isso é altamente biológico, né? E dessa relação eu acho que sai a formação aí do sujeito social, que é absolutamente histórico e cultural. Perfeito, Fábio. Maravilhosa a sua análise. Muito bom. Incrível. O Fábio é uma pessoa que sempre ele é como se fosse um anatomista, né? Ele pega uma questão e ele vai de fato destrinchando. É uma pessoa tem muita clareza, né? Muito obrigado, viu, Fábio, pelas suas observações. Pessoal, mais alguém gostaria de se posicionar aí, de falar?
Estou escutando um grilo aqui. Cri, 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 cri. Essa discussão entre biologia e cultura é uma discussão muito rica. Muito rica. Professor. Pois não, Ana, pode falar. Então, se a gente for pensar em biologia mesmo, para mim, a biologia não tem relação com a cultura. Porque a biologia, assim, intrínseca, né, vamos dizer. Porque a biologia, ela é o que ela é. A raça, como os animais têm as suas categorias, você não consegue mudar isso, a não ser mediante manipulação humana, que aí vem da cultura externa. Então, assim, não tem como você mudar um grilo para outra coisa, ou para aquele ambiente. Eu acho que a biologia é a ciência mais exata que existe. Você não vai, como o senhor disse, não tem como categorizar os humanos pela biologia, né? Fazendo apenas a genética, a análise genética. Na hora que você pega o genoma, você não consegue saber se é um branco, se é um negro, se é um pardo, se é um amarelo. É aquele ponto, você vai saber que aquilo lá é humano, né? E não a não ser depois fazer de quem né? Analisar, mas na íntegra você vai saber que aquilo é humano. Eu acho que a biologia é muito exata. A manipulação, sim, da biologia pela raça humana, aí nós temos as culturas envolvidas. E já a segunda pergunta também, eu acho que a biologia não está ligada a isso, sim, os fenômenos são históricos e culturais. Né? Eu acho que a biologia aí ela não está intimamente ligada. Nós, através das nossas vivências, da onde nós vivemos, da nossa sociedade, da nossa participação, vamos modificando o nosso ambiente. Mas, geneticamente falando, a biologia é única. Perfeito. Perfeito, Ana. Entendo o seu argumento, bem interessante o que você coloca. Eu só queria pensar o seguinte: nós somos seres culturais, sem dúvida. Sim. Né? Uma criança, o pai, a mãe, o grupo passam para ela todo um arcabouço cultural de geração a geração. Sim. O que eu pergunto é se algum comportamento humano não é herdável. Eu entendo que a cultura é algo transmitido. Os preconceitos não são herdáveis, eles são construídos. Eu também não entendo como herdável geneticamente, não. Cultural, sim. Eu não estou falando só de preconceito. Eu estou falando se algum comportamento humano, ele não pode ter um componente herdável. Pelo menos parte desse comportamento. Se ele não pode ter um comportamento herdável. Eu estou fazendo uma pergunta, tá? Não estou afirmando nada. Eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, em que eu acho que mais ou menos vai nessa linha de explicar como a biologia interfere na cultura. Por exemplo, um comportamento humano que é clássico é a tendência de você ter aglomerados, começaram os aglomerados e hoje as cidades em torno de rios ou lagoas ou em torno de fontes de água. Isso acontece por uma necessidade biológica. O ser humano precisa de água para viver, né? E partindo dessa necessidade, você tem essa questão que hoje já não é tão importante, já não é tão crítica, mas antigamente você vê toda a cidade nasceu em torno de um rio, ou próximo ao mar, mas assim, sempre perto de uma fonte de água. E isso é fruto de uma necessidade biológica. Né? Mesmo quando a gente fala que os animais não têm... Eles têm hábitos que são determinados biologicamente. Tem um documentário que mostra o comportamento dos animais na época de seca em algumas regiões da África, que mostram fontes de água quase secas
e você vê animais que são naturalmente predadores uns dos outros tomando água juntos. Quer dizer, de novo, é uma necessidade biológica criando uma forma de convivência, pelo menos naquele momento, né? Porque todos eles precisam beber água. Né? E com o ser humano, eu acho que é um exemplo claro disso. Eu acho que esse é um comportamento herdado, né? A gente continua, talvez até porque as cidades já estão lá, né? Não faz muito sentido a gente sair delas e tal. Mas, assim, a gente vive em torno de fontes de água até hoje. Né? E isso por conta de uma necessidade básica, biológica, que é você precisa de água para beber, você tem sede. Ô, Fábio, nesse ponto eu concordo contigo, eu iria usar outro termo, mas vai no mesmo sentido, né? Que talvez um comportamento herdado, e que embora eu não tenha conhecimento profundo de biologia para poder versar sobre, é justamente o instinto de sobrevivência, né? A gente vê um risco iminente e pode ser que a reação de grupos humanos diferentes, né, de diferentes culturas, seja parecida, né, ou seja mesmo. E essa questão da adaptação, e o que eu vejo como instinto de sobrevivência também, uma ferramenta, um mecanismo de sobrevivência, é justamente essa questão que você coloca, né, a proximidade de uma fonte de água, eu vejo assim, como um comportamento humano, que vai também na linha de uma característica de sobrevivência. E a segunda questão, e eu acredito que nós somos, sim, sujeitos culturais, históricos, né? E isso é construído, com certeza, ao longo do tempo, né? E muitos dos comportamentos também são passados e construídos historicamente. Inclusive os preconceitos, por isso que é uma tarefa tão difícil que a gente os desconstrua, né, na nossa sociedade, porque essas coisas têm a tendência, infelizmente, de se perpetuar, né? Então, é uma tarefa diária aí que acho que já está até um tanto quanto batida essa questão, né, de que a gente tem que trabalhar o tempo todo para que isso seja desconstruído, mas de maneira nenhuma dá para dizer que qualquer coisa relacionada à biologia. Essa questão, em relação à primeira pergunta, eu discordava, né, até ver o posicionamento do Fábio, porque eu colocaria que não tem nada de biológico do ponto de vista genético, né? Mas desse ponto de vista das condições do ambiente, aí a gente pode pensar em biologia, sim. Acho que esse é o meu ponto de vista. E tem uma coisinha, um elemento que eu gostaria de colocar para a gente pensar, que é o seguinte: eu estudei alguns exemplos de antropologia que dizem que tem um tabu geral em todas as sociedades humanas. Existe uma diversidade incrível nas sociedades humanas, né? Quando você pega uma diversidade incrível, mas existe um tabu que é um tabu que todas elas têm em comum. É um tabu comum a todas elas. Sabe qual é? O tabu do incesto. O tabu do incesto. O tabu da endogamia. O tabu de ter filhos, de filho com mãe, de pai com filha, de irmão com irmã. Que estranha coincidência, né? Em todas as sociedades humanas há um tabu apenas, que é um tabu que é comum a todas as sociedades. O que a endogamia gera? O que o cruzamento incestuoso ele gera biologicamente? Ele limita a variabilidade genética, né? Ele normalmente produz, ele tem a tendência de produzir genes deletérios, inclusive genes letais, tá? Defeitos genéticos, né? Então a endogamia, quando você pega a endogamia, a Ana sabe disso, você pega uma criação de cachorro, de bezerro, se você favorece a endogamia, você vai enfraquecendo aquela população. E em termos de seleção natural, duas populações onde tem endogamia e tem um cruzamento mais que favorece a heterogamia,
A população que favorece a heterogamia, em termos de seleção natural, tem maior chance de sobrevivência, porque tem maior variabilidade, entende? Então, a pergunta que eu estou perguntando, eu não estou afirmando. Será que, num passado, existiam populações humanas que praticavam endogamia e populações que praticavam heterogamia? E num processo terrível de seleção natural, não foi selecionado aquelas populações heterogaméticas? E talvez esse comportamento não tenha sido herdado? É uma pergunta. E esse comportamento tenha sido incorporado culturalmente, mas, de certa forma, ele foi selecionado, tá, como um comportamento biológico. Uma questão biológica incorporada ao moral, é isso? Incorporado e, na verdade, selecionado como uma característica comportamental mais adaptativa. Sim. Quem fez essa escolha não foi o homem pela sua vontade. Foi o meio ambiente aleatório, entende? É o processo evolutivo que não tem direção ao progresso. Ele simplesmente favorece aquelas populações mais adaptadas. Se você tem uma população mais diversa, ela tem mais chance de sobreviver. Se você tem uma população que não permite moralmente a endogamia, ela provavelmente será selecionada. E aquelas que favorecem a endogamia, no processo de competição, serão extintas. Significa que talvez, eu não estou afirmando, talvez, algumas condicionantes do comportamento humano também têm o fator genético. É óbvio que existe a questão cultural humana, ninguém aqui está falando que não é uma construção, que a cultura não é uma construção, é óbvio que é uma construção. Porém, nós somos animais que temos um patrimônio genético, nós somos animais que sabemos de que existem interações gênicas extremamente complexas e que parte dessas interações gênicas também condicionam certos comportamentos. Óbvio que esses comportamentos são definidos pela cultura, porém, esses comportamentos eles são selecionados pela seleção natural. Isso é um dado biológico. Uhum. E também pela observação humana. E aí eu volto no princípio de que, já que a gente está falando do cruzamento, por exemplo, nas famílias, né? Endogamia. E que dá essa endogamia, dá esses defeitos, o próprio homem, observando isso, né? Porque os filhos morriam mais cedo, outros nasciam com defeitos, fizeram, não que seja uma seleção só natural, mas uma seleção do raciocínio, da manipulação genética. Então, eles entenderam que eles deveriam não mais praticar esse ato para e começar a buscar parceiros que não são ali da sua família. Então, quando eu falo em manipulação genética, eu só não estou falando só daquela manipulação dentro na placa de Petri, entendeu? Dentro do laboratório, mas sim de um raciocínio lógico, de um raciocínio humano que fizeram que nós fizemos nos evoluir, porque a genética continua a mesma. Se a gente cruzar pai com filha, tanto em qualquer raça, a endogamia vai continuar, vamos dizer assim, os defeitos vão ser os mesmos, a genética não muda,
mas a manipulação, o raciocínio humano da sociedade, do que ele precisa, mudou. É isso que eu quis tentar dizer. Lógico que nós temos hereditariedade de algumas... Eu acredito que algumas ações nossas pode até ter algum carregamento genético, mas eu não diria que apenas a biologia... Não estou falando apenas, nunca falei. Né? Ou que... Apenas. Eu acho que é mais voltado mais pela sobrevivência mesmo. O homem viu que ele estava precisando se adaptar melhor e ele fez essa manipulação, sem saber que era uma manipulação genética, óbvio, né? Mas fez essa manipulação. A genética, ela continua praticamente a mesma. Nós que vamos evoluindo os estudos e vamos modificando ela. Vamos lembrar que o hábito social do homem só foi possível devido a um neocórtex cerebral que é herdado de geração a geração. O problema é o seguinte, ninguém aqui está dizendo que a cultura, obviamente, não é uma construção humana. Óbvio que é. Sim. O que eu estou colocando é que não se sabe, é uma discussão eterna, não se sabe até que ponto um comportamento, quais são, o comportamento é uma coisa tão complexa que você não sabe dizer quais são os componentes ambientais e genéticos definitivos, entende? Não existe uma resposta. Uhum. Você pode, aqui nós podemos argumentar, pegar todos os estudos mais modernos, analisar a complexidade do comportamento social, é algo tão grande que não dá para a gente fatiar e dizer isso é genético, isso é ambiental. Entende? Então, assim, o que ocorre é que nós podemos ter a humildade de dizer o seguinte, parte é genético e parte é ambiental. Tá? Nós não temos a condição de dizer o que é genético e o que é ambiental. Com certeza, o homem é uma espécie que constrói, que é diferente, porque ele tem a cultura. Mas a cultura não surge do nada, a cultura surge de uma evolução biológica. Não podemos nos esquecer dos animais que evoluíram, que evoluímos na Terra. Nós não somos uma espécie especial. Vamos descer do pedestal. Tá? Então, tudo bem, temos cultura, temos história, maravilhoso. Temos ciência, maravilhoso. Mas não vamos nos esquecer de onde nós viemos. Não vamos nos esquecer da árvore da vida. Não vamos nos esquecer de que nós somos um ramo da vida na Terra. Vamos reduzir nossa arrogância antropocentrista e lembrar que nós temos uma origem genética com todos os seres vivos. Inclusive, a nossa base bioquímica é idêntica a deles. Não tem diferença. Inclusive, não tem diferença da nossa descendência biológica de uma bactéria, tá? Às vezes a gente se esquece disso. Eu estou aqui para instigar em vocês o contraponto, porque vocês são humanistas e eu sou biologista. Eu quero colocar o contraponto. Eu sou advogado do diabo. O capeta me convocou. Eu fui convocado pelo Satã, tá? No começo do ano para encher a paciência de vocês, entende? E sempre lembrar vocês do seguinte, vamos lembrar de onde a gente veio. Vamos lembrar, tá? Então eu estou aqui para incomodar vocês. Perdão por isso, tá? Mas sempre lembrar que as coisas são... existe o seu aspecto cultural, mas existe o seu aspecto também genético. O problema é que, ao longo do tempo, muita gente utilizou de forma totalmente errada o aspecto genético, como vocês viram no caso do racismo. No caso do racismo, eles argumentam que tudo é herdável. Isso é científico? Não, é ideológico.
É isso que eu quero deixar aqui como último recado para vocês, porque nós precisamos diferenciar vocês que são o suprassumo do conhecimento humano, que são da área de humanas, que analisam o discurso, que analisam as questões atuais, vocês que vão analisar o que está ocorrendo na sociedade, vocês precisam saber diferenciar a ciência de ideologia. Vocês vão fazer trabalho do TCC agora, por favor. Diferenciem isso, porque esse é o tema do momento. Eu espero poder contribuir humildemente com isso, de alguma forma, pessoal. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela presença aí de todos, de todas, tá? O Lincoln. Pois não, pode falar. Pode. Eu não consigo afirmar se é uma relação direta entre talvez um subconsciente e uma assimilação dessa seleção natural, né? Através da fuga da endogamia, mas se a gente for pensar, há algumas centenas de anos, as sociedades com reis, coroas e tal, você mantinha essa riqueza através dessas relações endogâmicas, né? Então, essa mudança de comportamento pode ter um fundo aí de biologia, sim, não sei, talvez. Você sabe, Guilherme, que os czares... Monárquicas, né? As sociedades monárquicas. Você deve saber melhor que eu, você é professor de história, mas os czares russos, eles eram quase todos hemofílicos, né? Essa característica eu não sabia, não. Porque você sabe que a hemofilia é uma doença do sangue que é muito mais incidente em homens que em mulheres. Então, dizem, não sei se isso é real, mas como eles eram muito enfraquecidos devido à hemofilia, diz que, na verdade, as czarinas eram que governavam, de fato, o Império Russo. Eu não sei se isso procede, mas quando eu vou dar aula da genética do cromossomo X, né, que transmite essa doença, a hemofilia, normalmente a gente fala um pouquinho a gente fala um pouquinho sobre isso, né, que os czares, eles eram muito afetados pela hemofilia. Olha e eram as mulheres, não sabia, não. E eram as mulheres, por quê? Por causa da endogamia. Sim. Quer dizer, como você tinha o casamento familiar... Muito entre tios e sobrinhas, né? Isso era muito comum também. Muitas mulheres eram portadoras do gene da hemofilia, só que como é uma característica recessiva, elas eram heterozigotas e não desenvolviam a doença, mas passavam isso para os seus filhos. Entendi. Então, a mulher era sadia, mas o rei, o filho dela, o príncipe, nascia hemofílico, entende? Sim. Então, é bem legal. Um dia vamos conversar, um dia vamos dar uma aula junto sobre isso. Que isso, jamais. Eu não me coloco nessa condição, não. A gente está aqui para eu vou chamar você. Quando eu for dar aula de genética de cromossomo sexual, eu vou chamar você. Os colegas aí de história da área que me ajudem, a gente vai junto. Eu acho bem legal a gente fazer uma... Você vai falando do Império Russo, e eu vou falando do cromossomo sexual. A gente faz uma aula pornô. O que você acha? Ô, louco, aí não. Vai ser bem legal, tá? Não, me coloco à disposição aí, mas não sei se estou capacitado o suficiente. Mas... sim, com certeza. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado, tá? Vou parar de gravar aqui. Valeu. Um abraço aí para todo mundo. Muito obrigadão. Semana que vem estamos de volta.